Lá. Muito bem. Oficialmente, bem-vindos, bem-vindas, todo mundo. Essa live da Pipe com o pessoal da TRE e do Parsifal e mais outros parceiros aí que estão envolvidos nos projetos, né, colaborativos. Eu sou o Lucas, trabalho na Pipe. A Pipe, para quem não conhece, é uma plataforma de negócio de impacto, então o nosso principal trabalho é conectar negócios com investidores, aceleradoras, incubadoras, marcas, pessoas em geral que querem, né, organizações que querem apoiar os negócios de impacto. E a gente também tem um braço bastante forte de pesquisa, né? A gente mapeia o setor, um dos grandes projetos que a gente tem é o mapa de negócio de impacto que a gente lança a cada 2 anos. Já fizemos pesquisa sobre investimentos, sobre a própria conceituação de negócio de impacto, enfim, a gente tem um trabalho forte aí usando dados, tanto dados da própria plataforma, né, os dados sobre os negócios, quanto, né, dados qualitativos e quantitativos de fora. E aqui a gente tem desenvolvido um trabalho recentemente apoiando diretamente empreendedores, né? Então a gente tem feito algumas lives, principalmente agora na crise, alguns webinars com conteúdos mais específicos, ferramentas e tal, para apoiar empreendedores nessa jornada, e essa live entra um pouco nessa equação, né? De tentar trazer, né, pessoas, mentores, e fornecendo conteúdos e ferramentas que são relevantes aí para os empreendedores poderem atuar nos negócios. E hoje acho que a gente está super feliz de promover essa live sobre financiamento, né, e colaboração, e como que essas coisas se conversam, tanto colaboração entre organizações diferentes e como que isso se transforma em financiamento e apoio para negócios de impacto. E acho que um estudo de caso aí, né, para a gente olhar que está acontecendo agora, que é o Covid-20, que a gente vai falar um pouco mais, que é para ajudar negócios a passarem por esse momento de crise econômica, crise financeira decorrente do Covid. E acho que é um super prazer da Pipe poder ajudar ajudar esse projeto, colaborar com essas organizações que estão envolvidas, e hoje receber aqui o Sérgio da TRE, e do Parsifal também, a Meire da TRE e do Parsifal, enfim, acho que vocês podem contar um pouco melhor. Sérgio, Meire, acho que eu deixo para vocês aí, para a gente começar, se puderem dar uma breve introdução, né, de quem são vocês aí na fila do pão e o que essas organizações estão fazendo de legal para colaborar dentro desse ecossistema. E já agradeço, obrigado mesmo pelo tempo de vocês e por terem. O Lucas travou para mim aqui. Aqui também, mas é melhor você se apresentar e depois a gente Começo eu ou embarca. começa você? Começa você, né? Então, boa tarde a todos, todas. É um prazer estar aqui com esse tema. Acho que é um tema gostoso de conversar. O Lucas perguntou se a gente ia fazer alguma apresentação e na verdade, que a gente estava mesmo animado para fazer uma conversa aqui. Então, eu espero que a gente realmente possa bater um papo. É legal que, né, tem um grupo de pessoas que a gente consegue, né, olhar chat e responder. Então, que a gente possa fazer realmente uma boa conversa. Obrigado, Lucas, pelo convite. Obrigado a Pipe, né, por oferecer essa possibilidade da gente tratar desse tema. Então, eu atuo em algumas frentes, né, de desenvolvimento de negócios. Há 20 anos eu venho trabalhando com consultoria, desenvolvimento humano e organizacional. E mais recentemente, nos últimos anos, aí, comecei a me preocupar um pouco mais como realmente ativar os negócios para que eles pudessem trazer nas suas práticas impacto consciente, seja social, seja ambiental, seja econômico, seja cultural. E a partir dessa preocupação, junto com a Nery, nós criamos o Parsifal 21, uma iniciativa para realmente apoiar os empreendedores, os empresários, os executivos que querem fazer transformação nos seus negócios ou criar negócios com consciência do impacto.
A Mary pode deixar a Mary falar um pouco mais do Parsifal. E a partir, na verdade, de algumas das discussões que nós tivemos, um ano de diálogo sobre finanças, surgiu quase que naturalmente, assim, uma força do ecossistema, as pessoas nos procurando e dizendo, olha, como é que a gente faz para ter um tipo de atuação na indústria financeira que realmente pense no todo e que promova um desenvolvimento também nessas linhas, estamos pensando em econômico, social, ambiental e cultural. E daí surge um primeiro impulso que nós chamamos de Rede Dinheiro e Consciência, e desse movimento da Rede Dinheiro e Consciência nasce o ano passado a TRE, com a ideia de promover o investimento em causa. O investimento em causa não é algo novo, já acontece há muito tempo, em muitos lugares do Brasil e fora, mas ele está concentrado principalmente em instituições, grandes fundações e, às vezes, family offices, né? grandes fortunas que podem fazer um investimento, escolher uma causa e investir. A educação, por exemplo, é uma causa que vem sendo, né, nos últimos anos, grandes grupos, fundações vêm investindo em educação. Mas a nossa ideia é que o investimento de causa deixe de ser uma coisa de um grupo pequeno, com bastante dinheiro, mas que possa ser uma coisa feita por qualquer pessoa. Então, a TRE, cujo significado TRE é fluir, em Tupi-Guarani, nós estamos preocupados com o fluir saudável do dinheiro, quando estamos falando de TRE, né? Desse fluir saudável do dinheiro, e aí estamos dizendo o seguinte, o dinheiro passa a ser saudável se a gente tem consciência do que a gente está nutrindo com ele. A pergunta básica com a qual nós trabalhamos é o que o seu dinheiro nutre. Então, o seu dinheiro de compra, quando você faz uma compra no supermercado, ou agora, né, pelo delivery ou, né, no e-commerce, quando você está comprando, você está apertando um botão na economia, você está dizendo, façam mais disso. E aí, quanto eu estou consciente com as compras que eu faço, cria o mundo que a gente está querendo. E essa consciência do consumo, do dinheiro de consumo, ela já é um pouco mais antiga. Agora, a consciência do dinheiro meu de investimento é um pouco mais nova. Então, a gente costuma brincar que, às vezes, você está lá num movimento, assinando um manifesto, ou você está lá na Avenida Paulista, né, com uma plaquinha lá, contra o desmatamento, ou seja lá o que for, só que o seu dinheiro está lá num banco, num fundo que você não tem a menor ideia do que está fazendo, esse fundo, o que ele está investindo, e muitas vezes, então, tem uma contradição aí, que o seu dinheiro de investimento ele está promovendo algo que você realmente não gostaria. Bom, com isso, com essa atenção, nós da TRE queremos que cada pessoa que tenha a partir de R$500 para investir, então qualquer pessoa uma pessoa que trabalha eventualmente na nossa casa, que tenha R$500 que ela possa guardar, ela possa escolher no que ela está investindo, né? O que ela está nutrindo com esse dinheiro dela. Então, nós desde o ano passado, a gente vem trabalhando para criar um portfólio de causas, de tal forma que uma pessoa possa escolher a causa que toca ao seu coração e colocar o dinheiro nos negócios que também estão movimentando essa causa. Então, não quero estender muito, mas contando aqui um pouco, né, do que é a TRE, e eu hoje estou muito, assim, com a diretoria executiva da TRE, bastante empenhado nesse projeto do Covida-20, que é um projeto feito em parceria com o Sistema B, Capitalismo Consciente e a Dínamo, e mais uma série de outras organizações que estão colaborando. Acho que esse é um pouco da nossa conversa de hoje, aqui a quantidade de organizações colaborando nisso é bastante grande. E o Covida-20 é um programa para apoiar pequenas empresas desse ecossistema de negócios com consciência, negócios com impacto, a atravessar esse momento do Covid e mantendo emprego e renda. Depois eu posso até
para quem não viu ainda o Covid-20, eu posso esclarecer alguma coisa mais lá para frente. Deixar um espaço aqui para a Meire se apresentar e trazer um ponto aí. Meire. Obrigada, Lucas. Obrigada, Sérgio. Bom, eu sou a Meire Inoue, eu sou associada do Ecosocial, assim como o Sérgio. Hoje eu sou associada e sou conselheira. Então, eu trabalho como consultora e como coach. E há uns 6 anos e meio, né, atrás, a gente começou a conversar, eu e o Sérgio, sobre essa questão dos negócios, que tipo de negócios a gente quer ver no mundo e que tipo de negócio é que muda o mundo e a economia. Foi a partir daí que a gente criou o Parsifal. O Parsifal é um cavaleiro da Idade Média e ele, como cavaleiro, ele era responsável pelos valores, tanto valores morais, pessoais, assim como valores quando a gente fala em dinheiro ou qualquer bem. E para onde e para o que deveria ser usado isso. Então, no Parsifal 21, a nossa tese de mudança tem a ver com como que os negócios, o que os negócios podem fazer para mudar essa economia. Então, cada vez que ela está, de fato, dentro do seu próprio propósito, olhando as necessidades do mundo, né, ela tem essa condição de fazer um bem para o mundo, porque você junta o propósito e uma coisa que é externa, que é a necessidade do mundo que eu quero atender. Tá? Então, hoje eu estou na operação do Parsifal, e o Parsifal, ele é uma rede, né, de consultores. Então, a nossa infraestrutura é feita por um grupo grande de consultores que colaborativamente criam os produtos do Parsifal e depois colocam esses produtos no mundo. E isso acontece a partir de colaboração, e a gente tem até consultores aqui assistindo, né, que fazem parte dessa rede, como o Armando, a Lívia. Então, nós pertencemos a essa rede. É uma organização que, por afinidade de propósito e por querer fazer essa mudança, se juntam e fazem esse trabalho. E aí, ainda falando em colaboração, esses consultores, né, apoiam a TRE nesse programa que o Sérgio falou, porque tem todo um processo de análise, de acompanhamento, e isso pode ser feito por consultores de negócios, que é essa rede, né? Então, a gente apoia a TRE nesse trabalho de operação. Então, a gente está nos bastidores da TRE. Talvez Legal. isso um pouco para... Faltou você dizer, Meire, faltou você dizer que o porquê do 21. Porque o Parsifal é um cavaleiro da Idade Média, mas o Parsifal de agora, do século XXI, são as pessoas de negócio, são os homens e as mulheres que conduzem os negócios, são os cavaleiros de hoje que vão fazer essa mudança. Porque a nossa tese de mudança é que o mundo vai mudar pelos negócios. Não vai mais ser pela escola, pela religião, pelos reis, pelos governantes, vai ser pelos negócios. Então, a gente acredita muito no poder dos negócios e no poder dos empreendedores. Legal, Meire, eu queria, assim, para a gente dar um start aqui na conversa, pegando um pouco do gancho que você já falou que o Parsifal, né, apoia a operação da TRE, analisando os negócios e tal, e aí trazendo um pouco do tema, né, que é financiamento coletivo, soluções colaborativas para apoiar os negócios. Talvez, Meire, começar por você, primeiro, né, qual que o Sérgio falou um pouco ali, mas qual que é a motivação que está por trás, assim, do porquê fazer isso, por que não só criar uma organização única que faz isso, por que atuar em rede, em primeiro lugar, e o segundo, como que isso se operacionaliza na prática, né? Porque uma coisa é a gente, né, falar o quão importante, o quão talvez inovador é trabalhar em rede ou trabalhar em soluções colaborativas, mas ao mesmo tempo a gente sabe que na prática ela não é fácil de
de tangibilizar, né? Ou ela não é trivial, assim, de fazer essa operação, principalmente quando você reúne diversas organizações diferentes que atuam de forma diferente. Então, se puderem, né, contar um pouco nesse sentido, assim, motivação e como que isso se traduz depois em operação e o que vocês acabam fazendo cada um na prática. Tá. Então, talvez assim, começar corrigindo aquilo que está escrito no convite, que nós não somos especialistas, né, em colaboração, mas nós somos exploradores e experimentadores Legal. desse conceito, que desde o começo, eu e o Sérgio, a gente acredita muito nessa forma de trabalhar. Então, eu acho que é um pouco o contraponto do comando e controle, que a gente trabalha para seguir uma regra e está dentro de uma estrutura fechada. O que a gente tem feito nos últimos 6 anos é ir abrindo isso, só que como que você mantém a liga? Porque quando você está dentro de uma empresa, que você tem o comando e controle e as regras, você tem um container. Então, a gente precisava criar um outro container, porque todo mundo precisa estar junto. E esse container, ele é formado pelo propósito, então tem uma ligação muito forte do propósito das pessoas que estão no Parsifal, pelo propósito do Parsifal, que é apoiar a criação e transformação de negócios com propósitos, negócios que a gente chama de salutogênicos, que depois a gente pode falar. E aí, quando essa rede vê uma oportunidade, por exemplo, na TRE, os membros do Parsifal, eles vão trabalhar na TRE só aqueles que acreditam no propósito da TRE. Então, não foram todos que foram para lá. A gente faz uma chamada e vai quem se liga pelo propósito. Então, o primeiro elemento desse container é esse. O segundo elemento, eu diria que é a confiança. Então, a gente traz pessoas que têm esse propósito e que a gente tem uma liga de confiança. Porque, assim, o trabalho que tem como base a confiança, aquilo que a pessoa decidir, aquilo que ela fizer, se tiver ligado ao propósito, a gente sabe que a decisão ela vai ser boa. E o terceiro elemento que eu diria que é muito forte é a questão do diálogo e do alinhamento. Porque a cada passo, esse diálogo e esse alinhamento, ele precisa acontecer. Porque tanto no Parsifal, que a gente foi criando assim como na TRE, que é bem novinha, as coisas elas não existem prontas. A gente tem a ideia, a gente experimenta, a gente alinha e vai corrigindo e caminhando juntos. Eu acho que faz parte também desse elemento confiança, a gente saber olhar para a pessoa e saber ela tem experiência, ela tem talento e a partir do que ela disser, a gente sabe que tem uma riqueza lá. Então, a contribuição da pessoa é sempre considerada muito valiosa. E aí, a partir da chamada que foi feita para o pessoal do Parsifal, a gente teve o treinamento necessário, básico, para fazer as entrevistas, conhecemos todo o processo de análise de crédito, análise de impacto, etc., que depois o Sérgio pode falar, mas esse engajamento no propósito eu acho que foi o ponto mais importante. E depois treinamento é o que a gente também já está acostumado dentro da empresa, né? Que a gente acaba fazendo rápido, isso eu acho que não tem muita novidade. Mas aí mantendo o time junto e também encontros ritmados. A gente, por exemplo, na TRE, tem encontros ritmados mensais para fazer esse alinhamento. Eu acho que também a abertura que a gente encontra na TRE de colocar sugestões, isso também ajuda a fortalecer o time que vai chegando. Legal, Sérgio, acho que passo para você e aí se puder contar como que a TRE, né, no caso, operacionaliza, né, como que funciona essa história de, né, uma pessoa com que e participar, né, como para onde que esse dinheiro vai, como que ele depois é alocado, quem, né, a Parsifal contribui, o Parsifal contribui fazendo a análise do negócio, mas aí tem mais alguém ou outras organizações que também estão entrando nessa, como é que funciona aí essa dinâmica? Legal.
Bom, talvez assim, acho que para quem está interessado nesse tema, né, de trabalho em colaboração, também reforço isso que a Miri está dizendo, que nós não somos especialistas, mas somos experimentadores, né? Porque nós temos assim, para nós, uma clareza de que um grande desafio que o ser humano precisa vencer no século XXI essa barreira da colaboração que a gente tem. Até porque nós somos muito treinados no século passado com o mindset da competição. Então, esse mindset da competição está muito forte, a gente aprendeu, né? Somos bons nessa história, mas para mim, agora no século XXI, o grande desafio é aprender a colaborar. E a Maria trouxe pontos importantes que são, né, fundamentais nesse processo. Eu queria acrescentar um ponto aí, que é a noção de lugar único, que nos ajuda muito a poder nos conectar com outras organizações. O que é essa noção de lugar único? Nós mesmo, vamos pegar assim, nós como pessoas, fazemos uma história que ela é única, né? Então, os nossos pais, como nos educaram, as escolas que nós estudamos, as oportunidades de trabalho, os nossos interesses, eles nos fazem pessoas únicas. E a fase da vida também, que está me demandando uma coisa, o meu interesse numa fase da vida, me faz uma pessoa única. E na medida que eu consigo compreender essa minha singularidade, eu não preciso ficar preocupado em competir com o outro por um mesmo lugar, porque não faz sentido isso. Cada pessoa tem um seu lugar na sociedade, tem um seu lugar no universo. Se eu busco compreender com profundidade essas minhas singularidades, o que o meu momento está pedindo, qual que é a demanda do mundo, aquilo que toca meu coração, eu posso encontrar um lugar que a gente diz que é um lugar de plena potência. E é um lugar que algumas pessoas também chamam de lugar de flow, né? Onde você sente que até tem aqui uma pessoa que tem uma logomarca ali que tem energy flows, eu não sei se tem a ver com isso, mas essa coisa de você sentir que você está no flow, você está na sua potência. Você não precisa brigar com ninguém por espaço, você não precisa competir com ninguém, porque você encontra o seu próprio lugar, a sua própria expressão, que ela é única. Bom, se a gente transferir essa noção para a empresa e trabalhar para encontrar qual que é a expressão única dessa empresa, qual é a tarefa única dessa empresa, com bastante clareza, fica mais fácil de você plugar com outras organizações, porque aí você então está falando, bom, então qual é a contribuição única que eu vou fazer para esse projeto? Essa daqui. E essa organização, pelas competências, pela história, pelas pessoas que estão lá, pela paixão, qual é o encaixe que vai dar a partir desse lugar único de cada um. Então, a gente não precisa se acotovelar e querer trazer mais para mim ou mais para o outro, espaço e tal. Ainda que nas relações a gente sempre faça confusões, né? Nós fazemos confusões, a gente sem querer, nas nossas ansiedades, às vezes nas nossas pressas de fazer as coisas e velocidade de colocar as coisas em pé, a gente faça confusões e aí vem o que a Mary falou, vamos fazer um diálogo, vamos pedir desculpa do que a gente fez que foi sem querer, desculpa aí, eu pisei no seu pé, vamos conversar, se nós temos uma relação de confiança, a gente pode entender o que aconteceu e seguimos para frente. Então, eu queria acrescentar esse elemento, que eu entendo que é um elemento muito importante quando a gente está pensando em colaboração. E que, voltando, acho que é fundamental, se a gente está pensando em problemas complexos que tem no século XXI, problemas complexos não podem ser resolvidos por uma única organização ou por indivíduos sozinhos. Isso cada vez será requerido que a gente atue mais em colaboração. Bom, também dizer que não tem uma receita só, né? Que a gente já tentou vários caminhos. Exatamente, eu também acho que é verdade, não tem uma só receita, e tem muita gente no mundo, né, buscando isso e criando metodologias, que é incrível. E é isso também, cada jeito de funcionar
vai ser diferente para as pessoas, diferente para organizações diferentes também. Saber isso, o que funciona para mim é bem legal. Bom, você me pediu para falar um pouco do financiamento, é isso, Lucas? Eu acho que eu Um me pouco, esqueci. isso, conta um pouco da TRE, né? Como funciona, então, isso na prática, assim, como é que vocês se organizam, né? Você falou, putz, como é que é toda essa cadeia, né? Pô, então eu quero investir, então eu coloco um dinheiro lá, e aí o parceiro que faz a análise do negócio, e aí quem que aloca o recurso, sabe? Toda essa lógica, assim, essa dinâmica de investimento e de apoio, como é que ela está funcionando? Tá legal. Então, talvez começar assim por uma coisa bem, acho que é básica, é importante da gente entender que a principal forma da gente fazer os financiamentos para as empresas é através de algo relativamente novo, já é bem conhecido, né? Acho que no nosso núcleo assim, já é bem conhecido, mas ele é novo. Muita gente não sabe, não conhece ainda, então me desculpa de eu trazer bem assim o básico, que é o financiamento entre pessoas, que é o financiamento direto entre pessoas. E, na verdade, ele é novo pensando nas estruturas que a gente tem, porque a gente já esqueceu como é que era a economia na sua raiz. Na economia na sua raiz, você emprestava o dinheiro, você via alguém que precisava de fazer alguma coisa, né? Comprar uma coisa lá, um forno para fazer o pão, você emprestava seu dinheiro para ela, um grupo pequeno. A nossa indústria financeira sofisticou tanto que a gente perdeu a noção de que é isso. Um empreendedor tem uma ideia incrível, ele quer fazer um negócio dele se desenvolver, só que ele falta capital, ele já colocou todo o capital dele ali para poder fazer aquele negócio chegar onde chegou, mas ele tem força, ele tem inteligência, né? Ele tem coragem e quer fazer aquele negócio se desenvolver. Só que ele já colocou todo o capital dele lá. E aí, como que faz para desenvolver isso aqui? Alguém precisa confiar no que ele está falando, nas ideias dele, na competência dele, na intenção dele, e prover o capital que ele precisa. É bem básico isso aqui, né? Na verdade. E aí tem pessoas que estão em volta dele que não sabem o que vão fazer com o dinheiro. Por alguma razão, pouparam dinheiro, mas não sabem o que fazer. Um monte de nós que estamos aqui, né, em algum momento colocamos um dinheiro guardado no banco. Por que nós colocamos dinheiro no banco? Porque a gente não sabia o que fazer com ele agora. Pode ser que a gente queira comprar uma casa, talvez a gente queira comprar um carro, talvez a gente queira investir em alguma outra coisa lá no futuro, mas agora nós não temos o que fazer com esse dinheiro, senão a gente não colocaria no banco. Então, o que a gente quer fazer? A gente quer trazer essa simplicidade que você tem um empresário incrível, um cara inteligente, um cara com coragem, que tem uma ideia bacana, de impacto, com uma causa, de um lado. E do outro tem uma pessoa que quer usar o dinheiro dele de uma forma que nutra algo interessante no mundo, que a gente quer fazer, plugar esses dois. E aí, qual o mecanismo financeiro que existe no Brasil? É o empréstimo direto entre pessoas, o peer-to-peer, P2P, ou também chamado de crowdlending no Brasil, que é uma categoria de crowdfunding. Né? Crowdfunding é as pessoas se juntando para trazer recursos. Então, o crowdfunding já é mais conhecido como doação no Brasil, já, né? Há algum tempo a gente já faz crowdfunding. O crowdlending, que é um empréstimo, ele é menos conhecido, ele é mais novo, e a TRE se dedica ao crowdlending, ao empréstimo entre pessoas. Então, isso é feito através de um mecanismo do Banco Central, uma CEP, né, uma sociedade de empréstimo entre pessoas. E aí já é uma das nossas colaborações, porque a TRE é uma associação, ela não é uma empresa da indústria financeira, ela é uma associação que tem uma colaboração com uma organização registrada no Banco Central e que pode fazer essa quase que conexão, é um plug, ela é uma plataforma eletrônica que permite que a gente faça isso. Então, do nosso lado, nós selecionamos os negócios, identificamos a causa, selecionamos os negócios, trazemos os investidores e colocamos na plataforma esses dois para conversar e o dinheiro vai de um para o outro, trazendo aqui de uma forma mais simplista, mas é isso que a gente faz. E aí, no Convida 20, nós tivemos um pico enorme de negócios que se registraram, que se interessaram em fazer um financiamento. Nós tivemos 200, até hoje de manhã, se não me engano, eram 214 negócios que se inscreveram para conseguir o financiamento
que a gente organizou. E aí a gente tinha que analisar todos esses negócios. Em 30 dias a gente tinha que analisar todos esses negócios. Imagina o volume de trabalho. Então, o que nós fizemos na TRE? Chamamos pessoas que nós temos confiança, organizações que nós temos confiança, e então tem o Parcel 21, tem a XI, tem o ICE. Então, chamamos organizações que têm um alinhamento, né, em termos da causa. Tem pessoas competentes, pessoas preparadas para olhar os negócios. Chamamos e falamos assim, ó, vocês querem ajudar? Qual é o trabalho? O trabalho é esse, aí a Miri já contou um pouco, que a gente desenhou um fluxo bem estruturado e treinou essas pessoas, alinhados por um propósito, com a consciência do lugar único, com muita confiança entre essas pessoas, e assim, então, nós estamos fazendo as análises. Semana que vem, se tudo der certo, a gente termina uma fase importante de análise desses 200 negócios. Legal. Antes da gente, acho que... Lucas, só deixa eu falar uma coisa assim, cada ponto desse que o Sérgio falou, desde o encontro do investidor com o investido com o negócio, a gente já tem o elemento colaboração, porque aqui tem, né? Porque quando eu me conecto a uma causa, eu começo esse processo de colaboração e todas as coisas, as relações que foram sendo construídas, ela tem como pano de fundo a colaboração. Legal. Só para chamar a atenção. Antes da gente entrar efetivamente no Covid-20, ali que eu acho que tem algumas coisas interessantes, até sobre mecanismo e tal, que é legal da gente explorar. O Lucas aqui me fez uma pergunta interessante, que é como é que funciona o modelo de negócio, então, né? Se você tem várias organizações, pessoas envolvidas, como é que essas organizações, ou vocês, no caso, Parcel 21, TRE, ou então até mesmo esses outros atores, né, ICEB, NTV, Dynamo, Capitalismo Consciente, como é que todo esse processo, ao fazer essa gestão de investimento, como é que esse modelo, no caso financeiro de negócio, funciona? Assim, são todos voluntários ou então tem uma, né, você distribui ali uma taxa por entrega? Como é que é isso? Assim, porque e a pergunta do Lucas aqui, pelo que eu entendi, ela vem de uma dor que ele também está buscando fazer algo parecido, né? Criar um modelo parecido ali, e tem essa dificuldade de sustentabilidade ali para executar esse processo. Como é que é isso hoje? Então, a TRE, embora seja uma associação, ela tem uma comissão pelo financiamento que é feito. Então, hoje, são 2% do valor financiado, ele remunera a equipe da TRE. No caso do Covid-20, são duas situações diferentes, né? No caso do Covid-20, uma série de organizações entraram com o propósito de colaborar para fazer isso rodar. Então, tem poucas situações, como, por exemplo, essa como a TRE tem equipe dedicada mesmo, equipe de pessoas lá que são funcionários. Então, tem uma parcela de remuneração para cobrir isso aqui, mas a TRE entrou com uma taxa para não é para ganhar dinheiro, não é. Então, a TRE não se viabilizaria com o Covid-20. No Covid-20, as organizações que estão entrando com o propósito de contribuir, de tornar viável o empréstimo a baixo custo para as organizações. E, nesse espírito, entraram também Parsifal, entraram as outras organizações. Mas, respondendo no modelo de negócio, um percentual, então, para quem fazer a pergunta do modelo de negócio, um percentual, então, do empréstimo é dividido entre essas organizações que colaboram para fazer isso acontecer. Tá? Então, é daí que vem a remuneração das pessoas. Eu queria trazer o modelo do Parsifal. A gente estava, antes dessa pandemia, a gente estava numa transição com relação ao modelo de negócio do Parsifal 21. Porque hoje o Parsifal, ele é uma iniciativa certificada pelo Ecosocial, que é essa outra rede de consultores. Então, a gente está hoje dentro do Ecosocial. No novo formato,
a ideia é criar uma associação. Esse desenho está feito, né? E a gente está esperando passar esse período. Na associação, que seria onde todos esses consultores estão, é onde a gente faz o desenho dos produtos, é onde a gente faz todo o processo de integração e de alinhamento. Só que esses produtos que são desenhados aqui, eles vão ser vendidos nas pontas. Então, em Recife, em São Paulo, aqui em Curitiba, onde eu estou, Belo Horizonte, Goiânia. Pela venda dos produtos desenhados aqui, é que os consultores vão receber. Então, eles vendem esses produtos, que são as trilhas do Parsifal, diálogo, jornada, cocriação, galpão, que a gente tem vários produtos que podem ser desenhados. Qualquer um dos consultores que queira desenhar um produto novo, ele naquele momento estaria no centro, chama um grupo de consultores, desenha esse produto que tem a ver com o propósito e os valores do Parsifal. Na hora que ele está pronto, a gente testa em algum dos lugares o protótipo, arredonda e ele passa a ser um produto que vai ser vendido por esses associados nas pontas. Então, venda é na ponta, criação, comunicação, o alinhamento, o desenvolvimento dos facilitadores, dos consultores é no centro. E, além disso, a gente paga como uma mensalidade para esse centro poder ser mantido. Então, o dinheiro vem de mensalidade, vem de um percentual das vendas dos produtos. Esse é o desenho que a gente deve implementar. Mas hoje cada um ganha pela facilitação, pelos trabalhos que faz em nome do Parsifal 21. Então, esse ainda é o modelo antigo. Legal, eu queria então que a gente entrasse mais nessa... O Sérgio já trouxe aí alguns aspectos do Covid-20, mas acho que pode até a gente aprofundar um pouco nele e ele também servir como um case aí, né, de colaboração e tudo isso que a gente está falando. Sérgio, se puder contar um pouco mais, assim, em linhas gerais, o que é o Covid-20, como que funciona, o que vocês estão buscando, e eu até vou aproveitar e deixar o link aqui no chat para a galera ver, para quem ainda não conhece, mas acho que é legal dar esse toque. Você comentou algumas coisas, mas acho que é legal começar ali do começo. E acho que aproveitando também qual que é a participação dessas organizações, né, na prática, que acho que conversa um pouco com isso que a gente está falando. Legal. Então, logo no começo do isolamento, a gente, na TRE, começou a discutir as consequências disso e como é que ficariam as principais questões, né? Ou onde estariam causas importantes. E logo a gente, uma das que a gente identificou foi a questão de emprego e renda. A gente entendeu que muita gente iria ficar sem emprego e sem renda, porque as empresas não poderiam suportar o pagamento de salários delas, provavelmente da folha, durante o isolamento. É fácil da gente ver hoje isso, né, que a gente está vivendo já fica fácil. Naquele momento era um pouco assim, a gente ainda fala, puxa, isso aqui parece que é algo importante. E também tinha uma preocupação com as empresas de impacto e as empresas desse ecossistema. E aí, para mim isso talvez aqui, voltando ao assunto da colaboração, né, como a gente está conectado com bastante gente, surgem coisas, surgem conversas. E aí veio o capitalismo, o Dario do Capitalismo Consciente, conversou com um diretor nosso, que é o André, falou, André, nós precisamos fazer alguma coisa, precisamos criar um fundo aí para ajudar essas empresas a atravessar esse pedaço e tal. Veio o Guilherme, depois do Sistema B, conversar comigo e falou, Sérgio, nós estamos pensando aqui no Sistema B, a gente precisa apoiar as empresas para atravessar esse pedaço, a gente precisa pensar num fundo. Conversei também com o Dario da Dynamo, vamos ver se a gente faz alguma coisa. E aí, pronto. Já o fato de a gente estar conectado com várias organizações fez essa conversa acontecer, fluir, e a gente, então, se reuniu. 2, 3 dias a gente estava reunido pensando no que fazer, então. E aí, junto, o que nós queremos fazer juntos, essas organizações?
o que é o ponto comum nosso? Então, todos nós temos uma preocupação com emprego e renda, porque a gente sabe onde vai estourar a corda lá na frente, porque né, as grandes organizações vão dar um jeito, né, quem está no setor público vai dar um jeito, tal, tal, tal. Onde vai estourar a corda nas pequenas empresas e emprego e renda. E, veja só, já tem muitas empresas desse ecossistema de impacto estão aí há 10 anos, 15 anos, investindo para nascer algo que são esses negócios com propósito e consciência. E aí, de repente, é como se tivesse um monte de plantas ainda relativamente nova e viesse uma geada e mata todas essas plantas novinhas ainda, né? E aí, então nós nos unimos em torno disso, falamos assim, bom, então como é que a gente faz uma coisa que seja rápida de acontecer e viável para esses empreendedores, né, desses negócios? Então, nós unimos os nossos esforços, as nossas competências, e então criamos um programa, chama Programa Covida 20, que é para apoiar essas empresas, estruturado de uma forma onde a gente quer que tenha uma participação de grandes empresas, tem uma participação de investidores que têm um pouco mais de dinheiro e tem a participação das pessoas comuns, vamos dizer assim, se a gente pode chamar de pessoas comuns, mas pessoas que podem investir a partir de R$500. Então, a gente estruturou um modelo no qual a gente selecionaria as empresas para apoiar até 4 folhas de pagamento. Então, e 4 folhas de pagamento ampliada, que a gente chamou. A gente sabe que nos pequenos negócios tem muito da gente ter um PJ que atende, uma MEI que presta um serviço, tal. Então, a gente criou algo que chama folha ampliada, que são os salários CLT, mas esses terceiros que estão em volta, que são dependentes, e o próprio prolabore do sócio da organização. Então, a gente pensou no mecanismo para apoiar 2 meses, 3 meses, 4 meses dessa folha ampliada de acordo com a necessidade do negócio. Juntando 3 tipos de investidor. Então, um investidor grande, de grandes empresas, então tem lá, por exemplo, a Gerdau, a Movida, tem mais umas outras que entraram no que a gente chama, que é um fundo filantrópico rotativo, que ele tem a finalidade de formar um colchão de reserva desses investimentos para o caso de ter algum problema com alguns dos negócios no futuro. É quase como assim, imitando um pouco um fundo garantidor. Ele não é um fundo garantidor, mas ele tem essa ideia. Então, esse foi uma linha que a gente criou. Tem uma outra que são pessoas que podem investir 50 mil, 100 mil, 150, 250 mil reais e pulverizar entre várias empresas, que a gente chama de grande investidor, e que pode esperar 48 meses para ter o seu dinheiro de volta. E tem o pequeno investidor, que aí são qualquer pessoa, R$500, e que pode esperar 24 meses para ter o seu dinheiro de volta. E aí, a nossa ideia, especialmente com esses pequenos, é criar um protagonismo da sociedade, de olhar assim, pô, eu gosto muito daquele negócio lá, gostar é bacana, mas gosta com o seu dinheiro junto, põe lá R$500 para apoiar esse negócio atravessar essa fase, né? ou R$1.000. Então, criar esse protagonismo. Os próprios funcionários das empresas também engajados de alguma forma, para que também entendam que movimento é esse que esse empresário fez, porque ele assumiu o risco para manter os empregos, ele assumiu um risco, um risco do seu patrimônio, inclusive, para poder garantir isso. Então, como é que o funcionário entra junto nessa? Então, a gente criou um mecanismo para o funcionário participar, ele não é avalista, mas ele está junto com ele, está participando, e inclusive divulgando para o, sei lá, pode ser que ele não tenha dinheiro, mas o cunhado dele tem dinheiro, tem um tio lá que tem um dinheiro e tal, chama esse tio, chama esse para poder fazer o investimento na empresa na qual ele trabalha também. Então, fazendo o quê? Trazendo um protagonismo para a sociedade. Então, às vezes a gente fica esperando. Todo mundo aqui deve estar acompanhando a dificuldade que é o dinheiro do BNDES chegar, né? Então, é uma dificuldade de chegar nas empresas. Então, como é que a gente é protagonista e faz o dinheiro chegar
onde ele é necessário. Então, é isso que a gente fez com essa ideia do Convida 20. Não sei se eu respondi o que você estava querendo, Lucas, se tornou claro agora aqui o que a gente estava Então, procurando. respondeu sim. Eu queria só estender um pouquinho antes de passar para a Meire, porque eu acho que tem um aspecto aí muito interessante que a gente está vendo acontecer em algumas iniciativas no setor, que é essa coisa de misturar diferentes bolsos, né? Então, você tem uma parte lá que vem de doação, seja de empresas, seja de fundações, institutos e tal, e tem uma outra parte que vem de investidores, privados ou investidores grandes, e agora também pessoas que investem em um capital menor, e aí elas têm ganhos, né, diferentes em tempos diferentes, assim. Queria que você, enfim, explicasse um pouco dessa lógica, né, de que a gente chama de blended, né, de capital Blended híbrido, Finance. blended finance, que mistura vários capitais e alguém vai assumir um pouco mais o risco e ter a primeira perda, outros vão esperar um pouco mais, enfim, só para dar um pouco de mais caldo, assim, porque é um tema que tá bastante quente. O Convida 20 é um exemplo, mas tem outros exemplos aí, não só relacionados ao Convida, mas outros cases aí de investimento de impacto, né, que estão usando esses diferentes bolsos para financiar iniciativas de impacto. Queria que você pudesse explorar um pouco isso, e Meire também fica à vontade se quiser contribuir. Tá. Então, a ideia é bem essa, o modelo de Blended Finance, que é essa mistura de dinheiros, uma mistura de um dinheiro de doação com dinheiro de investimento e com dois perfis ainda dentro desse dinheiro de investimento, né? Então, o dinheiro o investidor que tem um capital menor é o que vai ser mais protegido aqui nesse caso, né? Então, ele tem um prazo menor para receber o seu dinheiro de volta, então são 24 meses que ele vai receber. Então, isso de alguma forma protege, já é uma primeira proteção. E nós criamos, com esse dinheiro de doação, nós criamos uma reserva que vai cobrir uma eventual dificuldade de pagamento dos negócios na camada do pequeno investidor. E isso não tem na camada do grande investidor. Então, isso diferencia os dois, né? Então, um pequeno investidor, de alguma forma, ele está mais protegido se houver uma dificuldade, tem um socorro que virá desse fundo filantrópico, que aí é um dinheiro de doação. Então, aí é onde a gente mistura, de alguma forma, uma coisa em favor da outra, né? Então, o dinheiro que alguém doou, ele fica lá à disposição para criar uma reserva para proteger o pequeno investidor. O grande investidor já tem muita prática de investir, né, em vários mecanismos, sabe que riscos ele pode correr e também, se ele tiver uma pequena perda, ali também para ele não é tão importante, ele vai pulverizar entre muitos negócios. Então, se um deles deu algum problema, isso no final da carteira dele não vai ter um grande problema. Então, a gente não está se preocupando em proteger esse. Então, a gente protege o pequeno com esse dinheiro, que é um dinheiro de doação. Esse é um modelo que está sendo experimentado, né, em vários lugares, não somos os únicos, já está acontecendo em outros lugares no mundo. É bem novo ainda essa abordagem, mas eu acredito que vai ganhar muita força nos próximos anos, à medida que as pessoas vão tendo consciência disso e vão fazendo experiências de fazer investimento de uma forma diferente. E que não é só o investimento via banco, né? Como a gente vem fazendo há muitos anos. Queria trazer uma outra linha paralela, porque o Sérgio está falando da lógica do programa naquilo que se refere ao dinheiro e aos investidores. Mas, em paralelo a isso, o que a gente também trabalha é a questão do engajamento, porque a gente está trazendo só negócios de impacto positivo para justamente poder mudar a economia. Então, você tem o empresário muito engajado nessa causa do negócio que ele criou.
Só que a primeira onda, né, o primeiro nível de engajamento que também a gente quer, pela lógica que a gente está criando aí, é trazer os colaboradores dele ou a folha ampliada que traz as outras PJs. Então, eles também vão se engajar. Eles vão ajudar na divulgação para trazer o pequeno investidor. E o pequeno investidor, ao investir, ele também fala com os amigos. Então, a ideia é ir criando ondas de engajamento em projetos, em causas. Tá? Essa é a Legal. lógica paralela. Primeiro, se puder comentar um pouco, acho que vocês como Parsifal, como é que funciona esse processo de escolher quais negócios vão receber o apoio, né? E acho que vale a pena comentar um pouco da elegibilidade, quem que pode aplicar, que estágio e tal, e quais são os critérios ali, também as condições de empréstimo. Se vocês puder contar um pouco qual que é o papel de vocês, o que vocês estão olhando, até para os empreendedores que estão aqui saberem, putz, se eu for aplicar ou se eu já apliquei, eu vou saber o que eles vão olhar, o que eles vão dar mais atenção, o que eles vão dar menos atenção, se puder comentar um pouco sobre isso. Então, eu acho que seria bom o Sérgio colocar, porque todo o time do Parsifal, ele segue os critérios, tanto de impacto como de avaliação, que foi trazido pela TRE. E, no Legal. fundo, a gente vai olhar esses critérios, mas o que nós somos como um catalisador, né? A gente, como entrevistador, a gente tem um papel importante que a gente nem se denomina entrevistador, mas a gente se denomina madrinha e padrinho do negócio, porque a gente vai olhar de uma forma diferente para o negócio, porque ele não é uma coisa só, quanto que fatura, quantos funcionários tem, como foi o processo de crescimento, mas principalmente qual é a relação do empreendedor com esse negócio, com o propósito desse negócio. Então, é isso que a gente vai investigar e qual é o impacto que ele causa. Mas aí, sobre o critério, eu acho que seria legal o Sérgio trazer. Tá. Bom, a gente criou alguns filtros. Então, um primeiro filtro, Lucas, o porte da empresa. Então, a gente definiu que são empresas até 10 milhões de reais de faturamento ano. Dentro dessas empresas de até 10 milhões, as empresas entre 360 mil e 5 milhões são as empresas priorizadas. Então, entre 360 mil ano e 500 mil ano. Então, esse é o primeiro corte, que é do porte da organização. O segundo aspecto é a autodeclaração dela de que propósito ela tem em termos de impacto ambiental, social, cultural, né, e econômico. Então, a empresa necessariamente tem que ser uma empresa que intencionalmente, através de seus produtos, serviços, ou através da forma como ela funciona, da sua marca, ela está trabalhando conscientemente para um impacto positivo. Então, são os dois filtros iniciais. Depois, o filtro vai, através da entrevista que a Mary acabou de contar, vai aprofundar nesse entendimento de qual efetivamente é o propósito da organização. E depois tem os filtros que são de análise de crédito mesmo. E aí, se ele é um negócio que já rodou com faturamento, né, no ano passado, pelo menos, então a gente vai olhar se o negócio já rodou com algum faturamento, já tem, se o modelo de negócio dela já se provou, então o Convida20 não é para alguém que está com uma ideia ou que não tinha ainda testado, o negócio dele já tinha que estar rodando, então isso na análise de crédito vai ser visto também, toda a questão do endividamento que essa empresa já tem, da capacidade que ela tem de pagamento
em relação ao que ela está pedindo. Então, tem uma análise de crédito que foi feita especificamente para o Covid-20, mas ainda assim ele segue parâmetros econômicos para ver se essa organização ela tem condição de pagar isso de volta, porque não é doação, né? Os investidores vão querer receber esse dinheiro de volta. Tem carência, né? Então as carências podem ser de 6 meses a 12 meses, mas o dinheiro precisa voltar para os investidores. Então tem uma análise de números, vamos dizer assim, dessa empresa. Agora, para a gente chegar no perfil do que é impacto, a gente fez um exercício interessante também de diálogo entre as organizações, né? Porque tem o Sistema B tem um conjunto de critérios bem definidos através do seu assessment do que é uma empresa B certificada. O capitalismo tem o seu modelo, com os 4 pilares. Aí você vai para o ICE, que tem o que é negócio de impacto para eles, tem que estar muito bem descrito o que é um negócio de impacto, o que não é um negócio de impacto. Nós utilizamos os ODS também, né, os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, como referência. Então, com esse conjunto de referências, é que a gente olha para a empresa, tanto no formulário que ela já preenche logo quando se inscreve, como também nas entrevistas. E antes até de ir para a análise de crédito, ela passa por um comitê nosso interno, onde a gente valida, olha, é isso mesmo, essa empresa é uma dessas plantinhas do ecossistema de impacto que está ali precisando ser nutrida, vamos lá, vamos para frente com ela. Então, e aí, em termos de formatos jurídicos, vale associação, cooperativas ou são só CNPJs de negócio mesmo? Ele é focado em negócios, não impediria de ter uma cooperativa que pudesse se comprometer com uma cooperativa ou uma associação que pudesse se comprometer com o pagamento, com o repagamento. Por exemplo, se fosse uma associação que depende de doação, provavelmente ela teria dificuldade de passar nesse funil aqui. Mas se ela é uma associação que tem um modelo de negócio, é possível. Tem uma associação que entrou, eu não acompanhei, foi até uma boa pergunta, eu vou ver o que aconteceu com ela no funil, se ela conseguiu avançar ou não. Então, poderia ser, mas é uma exceção dentro do que a gente tem. São empresas mesmo que a gente tem feito o processo. Sérgio, talvez valha a pena explicar as rodadas, assim, como que é uma rodada com com grande investidor, depois com o pequeno. Que isso eu acho que é um diferencial também do Covida. E acho que comentar também como vem esse crédito, né? Ele vem tudo de uma vez, ele vem por mês, então, e aí depois quanto tempo, né? Quanto que custa, quanto tempo eu tenho para pagar. Tá, vou pegar o exemplo de uma empresa que entrou na plataforma sexta-feira, agora que a gente subiu para a plataforma na sexta-feira, e que, né, passou por todas as etapas do funil, entrou para a plataforma, está lá, a gente colocou e fechou a primeira rodada do capital que ela precisava para o primeiro mês de folha dela. Ela precisava de 80 mil para o primeiro mês de folha dela. A gente fechou com grandes investidores, eu acho que foram uns 6 ou 8 investidores que cobriram, dos grandes investidores, que cobriram esse total desses 80 mil, fechou hoje esse valor dessa empresa. Muito bem, ela vai, então, na próxima semana esse dinheiro já vai entrar no caixa dela. Hoje é quinta, né? Provavelmente segunda-feira está no caixa dela esse valor. E aí nós já vamos entrar na semana que vem com a segunda vez na plataforma com a mesma empresa, só que agora com uma oferta para os pequenos investidores. Então, vai entrar novamente R$80 mil, que é o segundo mês de folha que ela precisa, só que entrando na categoria agora do pequeno investidor. Para essa empresa, qual a diferença que tem? O primeiro que ela recebeu agora, ela vai pagar com 12 meses de carência e mais 36 parcelas, esse primeiro que ela vai receber agora, e o da semana que vem, com os pequenos investidores, ela vai receber acho que são 8 meses de carência e mais 10 parcelas, não, mais 16 parcelas. Então,
ela vai receber o dinheiro quando o potinho dela encher ali. Na medida que vão entrando os investidores, vão dizer assim, eu vou botar 500, eu vou botar 1.000, eu vou botar 3.000, eu vou botar 2.800, vai enchendo o potinho dela. A nossa expectativa é que encha isso mais ou menos uma semana, mais ou menos, ou duas, enche o potinho dela, encheu o potinho, aí é feita a transferência do dinheiro para essa empresa. Então, deve sair em 3 semanas, mais ou menos, sai o dinheiro da segunda. Se a empresa pediu 3, 4, vai repetindo esse processo, 3 até 4 vezes, que é o limite que a gente está fazendo. E aí, no caso, assim, para mim, né, se eu sou investidor, eu estou recebendo, tô podendo apostar em uma empresa que já foi previamente avaliada, né? Então, de alguma forma, o processo diminui o meu risco, né, de apostar em qualquer empresa. Já fez ali uma análise, já fez entrevista e tudo mais. Mas, no caso, eu vou escolher a empresa que eu vou apoiar, né? Então, eu posso dizer, essa empresa eu quero apoiar ou essa empresa eu não quero. Isso. Você vai olhar na plataforma, como se estivesse a gente olhando aqui no Zoom, né? Tem diversos quadradinhos, você vai lá e olha um por um, vê o que é, vê toda a análise que foi feita de impacto e de crédito dessa empresa, está lá os números dessa empresa, está lá o vídeo desse empreendedor falando do negócio, tem onde que os ODS que ele impacta, tal. Você vai lá, olha um por um, aí você fala assim, gostei desse aqui, clica lá e faz né, a sua promessa de empréstimo para aquela empresa, vai no outro, esse aqui eu gostei também, vai fazer esse aqui também, fez no outro, esse aqui não, tal. Então, assim, você vai fazendo a sua carteira de investimento também. E aí você imagina, assim, milhões de pessoas fazendo isso com os negócios, que o dinheiro vai indo para aquilo que a gente, né, essas pessoas, os investidores acreditam. Então, é dessa forma que a gente efetivamente entende que vai mudar a economia. É pela escolha consciente de cada investidor. Que Legal. Hoje, né, o Sérgio disse lá no começo, a gente não tem essa consciência e, portanto, não faz essa escolha. A ideia é criar a oportunidade de fazer a escolha. Só que o fazer a escolha antes, isso é precedido por criar a consciência do que eu quero, do que eu acredito. Legal. E qual que é a expectativa de vocês, assim, em termos de volume, né, de crédito que vocês querem conceder? Quantas empresas vocês estão imaginando que vão conseguir apoiar? Como é que está isso? Acho que é legal contar assim, o que já aconteceu até aqui e um pouco de qual que é a visão, né, de mais longo prazo, assim, nesse sentido. A gente está hoje com 80 empresas em processo e em várias fases desse funil, né? E isso no total está dando hoje 15 milhões e pouco, está dando quase 16 milhões. Legal. O total hoje que a gente de empréstimo que serão feitos. Alocados. É por volta disso. Eu estou imaginando que a gente vai ficar por volta de 16 milhões desse grande pedaço aqui que é o que nós estamos vivendo, né? Nesse momento da pandemia. Eu acho que só, enfim, para tocar um pouco nesse assunto, assim, qual que é a expectativa de vocês com relação a esse tempo, né? Porque, enfim, vocês falam que vocês estão cobrindo os 4 meses, né? 4 meses de folha salarial através do empréstimo. Existe, pelo menos a ideia, assim, a noção de que pode ser que seja necessário estender por mais tempo, ou a expectativa é que, de fato, 4 meses seja suficiente para depois os negócios já poderem voltar às atividades, tal. Como é que vocês estão vendo isso? E se isso passa pela análise, né? Se talvez o negócio, sei lá, para ele custe, para quem está aplicando, sei lá, minha folha salarial é de 80 e eu só de fato posso, esse é o limite que eu posso captar, né? 80 por mês. Ou se eu posso meio que tentar me adiantar para uma possibilidade, para uma necessidade futura. Dentro do programa Convida 20, a ideia é que a gente financia até quatro folhas. A gente entende que
que isso dá um fôlego bastante significativo para as empresas nesse momento. Eu acho difícil fazer uma previsão se isso vai ser suficiente para todo mundo ou não, mas até isso vai variar muito de caso para caso. É interessante como na análise das empresas a gente encontrou algumas que estavam paralisadas, assim, não sabia o que fazer, estavam paradas, assim, sem uma estratégia para sair disso. E outras já tinham reinventado o seu negócio. Então, vai variar muito não só do que vai acontecer com a pandemia, né? Mas vai variar muito de acordo com o que acontecer com que cada empresário, cada empreendedor, cada equipe conseguir fazer. E tem histórias bem interessantes de reinvenções do negócio ou reinvenção de produto. Tá bem legal a gente ouvir várias dessas empresas. E tem algumas que a gente tem provocado também. Tá? A gente ouve e fala assim, e aí? Mas o que você vai fazer? E aí a pessoa fala assim, olha, é verdade, acho que eu estou um pouco parado aqui. Aí fala assim, não, então volta daqui uns dias, pensa um pouco, volta daqui uns dias, a gente conversa de novo e a pessoa fala, nossa, foi importante uma cutucada que vocês fizeram. Como é que é essa relação? Tem algum apoio extra, assim, né? Tem uma mentoria, alguma capacitação, alguma coisa que vem junto com esse crédito? Por enquanto, a gente não está fazendo, até porque já tem bastante coisa que nós estamos fazendo simultaneamente. Mas essas organizações que estão em colaboração, todas elas já estão pensando em formas de dar suporte depois. Mas hoje a gente teve uma reunião e que nós falamos que está na hora da gente agendar entre as empresas que estão fazendo colaboração, como nós vamos fazer esse apoio para as empresas depois. Isso, mas sendo bem transparente, bem honesto com você, Lucas, ainda não deu para organizar isso, mas talvez agora no mês de junho, a gente já começa a desenhar algo para oferecer a partir de julho ou por aí. Essas organizações em si, elas já fazem, né? As organizações elas já fazem, não tem uma estrutura pronta para o Covid-20. Tem o apoio emergencial, né? Tipo cocriação. O Parsfal tem o Cocriação, que é esse encontro semanal aí de uma roda de conversa com os empresários. Então, cada organização dessa está fazendo algumas coisas. Falta a gente se juntar e dizer assim, para as empresas que foram financiadas, o que nós vamos fazer de suporte? O Daniel aqui está perguntando como que é acordada a taxa de juros, né? Eu imagino, acho que você chegou a comentar no começo que ele pode variar um pouco, né? Como Não, que você... É fixa? Na TRE, a nossa prática é essa da gente fazer uma conversa com o empreendedor e pensar qual é a taxa, que é uma taxa que você dá conta de pagar e que também vai ser suficientemente atrativa para os investidores. Então, isso seria um jeito normal de funcionar. Na TRE, perdão, no Convida 20, a gente fez uma definição prévia da taxa e é 0,5% ao mês, tanto para o grande investidor como para o pequeno investidor. Então, foi uma definição a priori, por conta do modelo, por causa da velocidade que a gente tinha que colocar, não seria viável a gente fazer um a um o processo de definição das taxas. Mas na TRE, a ideia que a gente carrega é essa de uma conversa, de chegar junto em qual é a taxa. Certo. A Fernanda está perguntando se há previsão para fazer investimentos em empresas que estão nascendo, que ainda não têm receita, mas que têm negócios estruturados. Aí acho que a pergunta é se para o Covid isso vale, se não, se para a TRE ou por um acaso o Parsfal de alguma forma, como que vocês como organização, além do Covid, podem ajudar esses negócios que estão nascendo, que ainda não têm receita, mas que estão se estruturando. Tá. No Covid, não dá para a gente encaixar esse tipo de empresa agora, nesse momento, nessas condições que foram feitas. A gente tem que fazer uma escolha
enfim, essa foi a escolha. Né, porque tem uma coisa de garantia de emprego e de renda que vinha como um critério importante. Na TRE, nesse primeiro momento, nós estamos trabalhando com empréstimos, e aí tem uma coisa da gente conversar com a empresa se o que ela está precisando nesse momento que está começando o negócio, se realmente é um empréstimo ou é um capital semente que ela precisa, ou se ela precisa, né, de investidores anjos, e aí a gente tem uma rede onde a gente indica se forem essas outras alternativas. Então, na TRE, por enquanto, nós não temos a modalidade, né, de equity, né, nem de capital semente em funcionamento. No futuro, é possível que tenha, mas também a gente, na nossa estratégia de crescimento, a gente privilegiou, nesse momento, o empréstimo. O empréstimo precisa ter já o negócio precisa estar, de alguma forma, já com alguma maturidade no modelo dele de negócio. Legal. Antes da gente, acho que a gente tem aí 1h15, mais ou menos, de live, tem uma última pergunta aqui da Val, que é onde que ela fica sabendo sobre as histórias dos empreendedores, né? Então, onde que ela vê, acho que imagino que no caso de quem quer investir, como que eu fico sabendo quais negócios estão disponíveis para investir, onde que eu vejo, onde que eu vou lá e coloco minha graninha. Legal. Ela pode se inscrever no formulário que está nesse link aí, acho que a Mary colocou o link aí do Convida 20, você pode se inscrever lá no formulário, você vai receber informação. Toda segunda-feira, das 18h30 às 19h30, nós teremos um Zoom para mostrar alguns negócios e tirar dúvida dos investidores. Então, esse é um jeito, participar dessas segundas-feiras aí. O outro jeito é se cadastrar na plataforma. Então, se cadastra lá, depois você vai se cadastrar na plataforma, são 2 cadastramentos que você vai fazer. E aí, na plataforma, você ir lá e olhando. Quando você entra, quando aparece o negócio, tem um botãozinho que você clica lá, onde está contando são 3 páginas sobre o negócio. 2 páginas são a história do negócio, dos empreendedores, tem vídeo dos empreendedores, tem vídeo de funcionário, e tem a última página que é de análise financeiras do negócio. Legal. Sérgio, Meire, acho que para a gente encaminhar aqui para o encerramento deste papo foi muito, muito legal, muito produtivo. Acho que últimos comentários, assim, se vocês tiverem, que vocês gostariam de deixar para a galera aqui, que talvez ainda não foi falado, que vocês gostariam de reforçar. Quer começar, Meire, que eu falei... O que eu queria reforçar é assim, o Covid-19, ele está trazendo a oportunidade para a gente dar uma parada e pensar para onde que a gente quer ir. Então, como investidor, eu acho que é uma parada para pensar, então, o que eu faço com o meu dinheiro e o que ele vai nutrir. E como negócio, olhar para ele e pensar assim, qual que é o meu propósito, qual que é o meu lugar único e que impacto que eu quero gerar na sociedade, olhando assim, qual é a necessidade que tem aí e que eu posso resolver com o meu negócio, né? E para encontrar essas respostas, eu entendo que o jeito mais fácil de conseguir isso é por colaboração. Então, essa é uma crença que é assim, as forças do futuro têm a ver com isso. Tem a ver com que impacto que eu quero gerar, o que eu posso fazer por essa sociedade por meio do meu negócio, né? E como eu posso fazer isso colaborativamente. Isso é um desafio que a gente tem como pessoa e como humanidade. E é para isso que eu acho que a gente poderia colocar o negócio a serviço disso. Boa. Sérgio. Eu colocaria assim, quem está trabalhando, quem tem um negócio hoje que busca um propósito, que busca o impacto,
não sei se tem consciência da importância que tem isso para a construção do nosso futuro e de como faz parte de uma grande onda de transformação que nós estamos vivendo. Então, eu sei que às vezes a gente se sente meio sozinho, às vezes a gente se sente meio desanimado quando a gente vê certas práticas, às vezes a gente vê o que acontece no governo, o que a gente vê que acontece com o fornecedor, com o cliente, às vezes dá um desânimo quando está nesse lugar de um empreendedor. Mas eu queria reforçar a importância que tem esse papel agora na transformação da sociedade. E eu queria sugerir, se você está sozinho, cara, busca se conectar, porque tem muita gente fazendo muita coisa bacana e dá uma força completamente diferente para a gente, dá um ânimo muito maior quando a gente se conecta, encontra outras pessoas. No Parsful a gente brincava, né, que a gente conectava os bobos, porque muitas pessoas ao empreender um negócio desse, às vezes se sente bobo, porque as pessoas em volta começam a falar, não, porque você é idealista, não, porque isso nunca vai dar em nada, o mundo do negócio é assim mesmo, e essa pessoa se sente bobo entre os familiares, bobo entre os amigos, às vezes, né, até entre os sócios se sente meio bobo, e a gente falava assim, vamos juntar os bobos, e quando as pessoas viam um monte de bobo em volta, falava assim, cara, tem muita gente assim, então talvez não sejamos tão bobos assim. Então, a minha sugestão, Lucas, nesse sentido que você está falando, primeiro, ter consciência da importância que tem esse trabalho nesse momento da história da humanidade, e segundo, se juntar com os outros. Maravilha. Sérgio, Meire, obrigado mesmo, mais uma vez, pelo tempo de vocês, pela disposição. Acho que o papo foi super gostoso e acho que trouxe aí uma perspectiva interessante de colaboração que falo particularmente como alguém que está aí também há alguns anos no setor, mesmo no setor de impacto, né, que de alguma forma a gente está todo mundo idealizando um mundo novo, ainda falta, né? Falta um pouco isso. Cada um fica ali no seu papel, no seu quadradinho, competindo pelo mesmo espaço e tal, e acho que falta essa coisa de entender qual que é de fato o seu core ali, a sua função no mundo e como que as outras organizações podem chegar mais para colaborar do que a gente ficar se trombando e muitas vezes até organizações que são prestadoras de serviço, no caso, competindo ali pelo mesmo dinheiro, né, pelo mesmo fornecedor, né, pelo mesmo cliente e tal, sendo que a gente pode encontrar formas de colaborar. Então, acho que nesse sentido muito legal, e também, né, o Covid-20, que aí particularmente eu tenho feito um mapeamento sobre iniciativas, principalmente iniciativas que envolvem, né, blended finance ou envolvem impacto, né, financiamento de longo prazo e tal. E acho que o Covid-20 particularmente foi uma das mais inovadoras que eu conheci, assim, com essa coisa do mecanismo, né, trazer um investidor privado, pequeno investidor, as empresas e fundações colocando ali um fundo rotativo. Então acho que tem vários aprendizados aí que são legais, e acho que vocês experimentando não só a coisa da colaboração, mas também a coisa do financiamento coletivo e do financiamento híbrido, né? Acho que estão aí explorando, né? Novas, não são especialistas, mas estão explorando coisas que são bem inovadoras, né? E bem recentes, assim, que eu tenho certeza que vai gerar aprendizado e gerou aprendizado para muita gente aqui. Então, obrigado mesmo. Obrigado a todo mundo que agradeço. Ficou aí assistindo. E é isso, a gente vai, enfim, conectados e mantendo contato. Boa noite para todo mundo. Legal, obrigado, Lucas. Boa noite a todo mundo. Obrigado, audiência. Um abraço. Tchau.